Olá, boa noite. Boa noite. Tudo bem com vocês? Tudo bem. Maravilha. Que eu posso Professor, ajudá-los? Diga. deixa eu te perguntar, que eu tô com essa dúvida faz um tempo e eu acabei não tirando porque eu tava achando que realmente que não tava tendo essa aula do projeto integrado. Porque pra gente não tava sendo passado nada desse Você não link. está recebendo e-mail, nada? E-mail eu não cheguei a receber, eu recebi no AVA, só que eu só percebi que tava no AVA quando eu recebi no AVA, recentemente que eu fui olhar que eu vi algumas coisas da mensagem, aí eu acabei olhando. Mas eu perdi bastante aula desse projeto por conta disso. O nosso grupo perdeu bastante aula por conta disso. Entendi. Porém, a gente tá tentando colocar tudo em dia, entregar as coisas que estavam no AVA, porque a gente tem que tá tendo que correr atrás do prejuízo, mas não pode ficar sem entregar, né? Porque na realidade precisa dar uma olhada nas mensagens, viu, Tiago? Porque foram passados muitos e-mails. Semanalmente é passado pelo menos de 1 a 2 e-mails, semanalmente. AVA. Os nossos encontros desde da pandemia ficou de terça e quinta-feira, né? Logo no primeiro momento, em abril, toda semana eu estive. E nos outros encontros, a cada 15 dias, né? Então, realmente, vocês agora têm uma corrida contra o tempo, né? Porque, com certeza, acho que a pontuação de vocês deve estar muito baixa, né? Ou quase zerada, né? Não, a gente tá com 4.500, eu acho. Quanto? 4.500. Entendi. Então, provavelmente alguma coisa deve ter sido feita, enfim, que deu para compor. Mas agora nós temos a fase final, né? Que é efetivamente vocês terminarem todas as etapas que já foram passadas lá do AVA. E por último, a apresentação, que vocês têm até quarta-feira que vem que passar conforme os slides padrão que foram passados aí nessa semana, tanto pelo Fernando como em e-mail por mim. É porque, na verdade, a gente precisava de alguma forma de contato. Não sei se pode ser pelo seu e-mail da Anguera mesmo. Acho que não tem problema, né? Tem que ser por lá, inclusive, né? Okay. Para a gente poder se comunicar, para tirar algumas dúvidas que a gente tem, porque como a gente não pegou essas aulas, realmente a gente precisa terminar só esses slides, né? Sim, sim. E o prazo é até quarta-feira. Sim. Fique à vontade. Aquilo que você tiver de dúvida, pode já. Okay. Teu grupo é formado por quem? Quem são os participantes? Era isso que eu estava tentando chegar, porque a gente estava em um grupo que eu lembro que no primeiro dia de aula o senhor tinha colocado algumas pessoas, que a gente estava com um grupo grande até, e a gente tinha se organizado para fazer com esse grupo. Porém, chegou na hora de fazer, ninguém estava respondendo mensagem no WhatsApp, a gente mandou diversas vezes mensagem, eles não responderam, não respondiam de jeito nenhum, e a gente decidiu fazer sozinho. Eu, a Ana e a Adriele. No curso de RH. Perfeito, sem nenhum problema. E a gente não teve, até agora a gente na verdade não teve nenhuma resposta. E a gente acreditou que não estava tendo essa aula porque a gente participou da primeira aula, mas a gente lembra que na segunda aula o senhor teve um problema e depois disso não foi passado nada pra gente. Aí a gente não entrou. Problema? Sim, em uma aula que a gente teve um problema para entrar, eu não sei o que aconteceu direitinho, mas teve um problema. Sim, mas esse foi o primeiro encontro. Isso. Depois. A gente participou do outro, só que aí depois a gente não teve mais contato, a gente achou que não estava tendo essa aula, entendeu? Você é RH1, 2, qual que é? 1. Isso. Então vamos ver aqui. Foi realmente falta de a gente olhar as mensagens, sim, porque a gente não sabia que estava sendo passado por lá, mas... Isso eu acho que vale como aprendizado, né?
Porque uma disciplina ela não deixa de existir, né? Simplesmente, né? Porque se ela existia presencial, tivemos um problema com uma pandemia aí, né? Ela tem que continuar existindo de alguma forma, né? Sim, sim. Um questionamento, seja para coordenação, seja, se vocês acessaram logo no início, vocês têm na primeira aula, tá, a apresentação do ProInter e tem meu telefone, né? Então tem todos esses contatos. Então é importante, realmente vale como aprendizado para vocês não depois, né? Agora fica essa corrida, né? Sim, sim. Corrida contra o tempo. Vamos ver aqui. Boa noite, gente. Boa noite, professor. Boa noite. Boa noite a todos. Boa noite, pessoal. Tudo bem? Boa noite. Então, vamos ver aqui. Estou vendo, por exemplo, uma atividade já na unidade 3, né? Não estou nem falando lá do início, né? Estou na unidade 3. Vamos ver o que vocês fizeram, se aparece aqui alguma coisa. Ok. Aqui era uma questão de... Deixa eu ver aqui. Está abrindo aqui o sistema. Então, vamos ver aqui. Professor Paulo, tudo bem? Como é que vai? Tudo bem? Tudo bem, professor Paulo. Sei que tá uma correria aí, né, Gás, desse projeto. Agora todo mundo está correndo. O negócio ficou meio complicado. Professor, posso tirar só uma dúvida com você? Pode, fica à vontade. Tá. É referente sobre o projeto. As meninas acabaram fazendo sozinha e acabou deixando um grupo lá e eu estou tentando ajudá-los de uma forma melhor, né? Então, o projeto em si, deixa eu até ver aqui, deixa eu só achar aqui que eu consigo falar melhor. Enquanto isso, Tiago, é você aqui? Tiago Santana de Souza, é isso? Isso mesmo. É o nosso grupo ali. Tá, então, essa atividade era uma atividade para o dia 22/3, né? E que vocês cumpriram ela dia 18 de maio. Correto? Correto. E agora eu vou dar uma repassada em tudo isso daqui, né? Por isso, agora, o que eu preciso que vocês, as dúvidas de vocês estejam pontuais. Por quê? Porque essa variação que eu vou fazer vai ser, na realidade, no final do semestre agora. Eu não vou estar respondendo algo que eu já fiz lá dia 22/3, entendeu? Para todos os demais. Então, o que eu preciso é que vocês, nesses nossos encontros, seja hoje, terça-feira que vem, né? Sejam bem objetivos, vejam quais são as atividades, sejam muito objetivos nas dúvidas que vocês tenham, entendeu? Porque, senão, até eu corrigir e voltar, vou perder o tempo da atividade, da aula, tá bom? Tudo bem. Beleza. Então, só professor. Eu acabei não marcando o nome aqui. Que estava me perguntando, aí eu volto para você, tá, Tiago? Tá bom, pode ficar tranquilo. Obrigado, professor. Nada. Professor, aproveitando que você está aí nessa tela, essa tela aí é de avaliação referente sobre o projeto, correto? Sim. Deixa eu ver se tem... tem eu aí. Acabei de achar, sabe? Lucas Pereira Guedes. Desce um pouquinho. Tá, Lucas, tá aqui. Sim. Só que aí tá como administração, e não tá como gestão de recursos humanos. Não, isso na realidade, é onde a disciplina está em aberta, mas aqui, se você está aqui, a administração, por exemplo, não tem projeto, então você está no lugar certo. Entendeu? Se você está fazendo então. Tecnólogo, você está no lugar certo. Não se preocupe com essa questão aqui do curso, tá bom?
Fica tranquilo. Essa avaliação que a gente está visualizando é referente ao projeto, com todo mundo, que é Aí tá. aquela atividade que eu te enviei. Isso, para aquela atividade específica, o que é que eu estou respondendo? Seja uma atividade dissertativa, né? Ou seja, de entrega de material, seja uma atividade de múltipla escolha, enfim, né? Sim. Agora, eu sempre retornei com algum dizer, então, de repente, eu falo, olha, está 10 tal, mas vocês precisam melhorar tal item, ou a nota está baixa porque, enfim, aí eu sempre coloco algum comentário, ou algum comentário simples, como ok, atendeu às expectativas. Alguma Beleza. dúvida específica? Não, então, na verdade, é assim, é só para tirar algumas dúvidas do pessoal do que está agora como do projeto. Porque ele realmente, algumas pessoas estão correndo atrás, né, do prejuízo agora por conta de alguns problemas pessoais que aconteceram com eles, enfim. Para não deixar na mão também tudo isso, a gente está montando um projeto em cima do que já tinha, referente junto com as meninas. Que, se eu não me engano, foi a Sara e a Luana. Então, elas saíram do grupo, vão fazer a parte, e a gente decidiu, então, dar continuidade ao grupo, porém, formalizando, arrumando alguns textos dentro desse projeto. O projeto em si tem que ter 8 slides, certo? Eu só De quero tirar 6 uma a 8 dúvida se eu slides, posso. a apresentação, né? Sim, eu só quero tirar uma dúvida se dentro desse slide eu posso, por exemplo, colocar algum vídeo de depoimento. Tem que ser muito curto, né? Ou seja, porque vocês terão pouco tempo, né? Em torno de 10 minutos no máximo aí de apresentação. E pensa que essa apresentação é vender o seu projeto, né? Quem vai Sim. assistir, ele compra o teu projeto ou não compra o teu projeto. O que é comprar o projeto? É avaliar de uma forma positiva. Sim. Se seu projeto não tiver consistência, for só achismo, né? Ah, eu acho, né? Acho, com certeza não é um projeto. Tende a tomar nota muito baixa, né? Sim. Perceberam? Porque Sim, eu compreendi. E outra dúvida, professor, essa apresentação vai ser feita realmente na unidade? Porque hoje eu estava conversando com o professor Fernando e ele falou que vai ter um outro método, né? Por enquanto, que não vai poder ficar presencial. Qual seria, então, esse outro método? Seria via muito vídeo? provavelmente vai ser via vídeo. Muito provavelmente, por isso que eu preciso até a quarta-feira. É importantíssimo que vocês me enviem todas as apresentações. Com base nisso, a gente consegue montar exatamente quais grupos apresentam em que dia e que horário. Entendeu? Beleza. E aí nós vamos convidar os professores que irão fazer avaliação, coordenação, se for o caso. A diretora tem muito interesse quando a gente fala de projeto, então é algo que chama bastante a atenção dela, então corre isso até ela vir fazer uma passagem e avaliar, né, um dos projetos, enfim. Então está aberto a todos, né? Sim. Dentro do projeto, só precisa ser uma pessoa te enviar ou todos que estão envolvidos no grupo precisam te encaminhar? Não, pode ser um só, até é melhor que um só, agora é fundamental que vocês coloquem qual é o curso, né? Sim. E quais são os participantes do projeto. Lembrando que é muito importante que vocês coloquem sempre 2 nomes. O que quer dizer 2 nomes? A pessoa se chama José da Silva. Não ponha só José, porque eu tenho 60 alunos. 3 José, eu não sei quem é. Então, Entendeu? provavelmente coloca o nome completo. Não, entendi. Então, vocês me ajudam quando vocês põem pelo menos 2, porque aí é mais difícil de ter 2 José da Silva, né? Entendeu? Sim. Não, entendi. Perfeito. Então é isso, professor. As minhas dúvidas em relação a isso é construir de novo um projeto, então.
ficou mais fácil. Então, eu não vou Agora, colocar tanto um depoimento, porque realmente vai ficar uma coisa muito extensa, né? Mas eu vou relatar algumas coisas diferentes, porque o nosso projeto ele fala sobre o RH saudável. Então, eu peguei toda a construção de um e agora estou tentando encaixar para fazer um novo projeto, mas tá indo, está fluindo. pense na apresentação, até se quiserem mandar um e-mail prévio, porque o que vai valer é o que postar lá na área, certo? Agora, nada impede de você me passar um e-mail. Professor, dá uma olhada. E eu já dou um feedback, né? Se efetivamente você está, pelo menos, aderente às informações que estão na apresentação. Por exemplo, tem que ter indicador. Então, não vale falar, meu projeto é bom. Como que você mede que seu projeto é bom? Né? Eu vou fazer um projeto no RH. Tá. Como é que a gente sabe que vai dar resultado? Como é que eu meço isso? Tem que medir. Os indicadores. Tem que ter indicador e tem que deixar muito claro como é que você vai medir esses indicadores. Tem que verificar se é exatamente o objetivo que você está colocando, na hora de desenvolver, você está atingindo aqueles objetivos. Né? Então, as atividades, elas têm... E só para completar, cuidado que tem alguns grupos que confundem ferramenta com projeto. Ferramenta que vai levar a um resultado no projeto não é projeto. Então, eu não posso falar que eu quero... eu vou fazer um replanejamento da empresa. Então, meu projeto é análise SWOT. Isso não é projeto. Deu para entender? A análise SWOT é uma ferramenta que você utiliza para conseguir fazer a reformulação da tua empresa. Agora, cuidado muito com isso, porque às vezes alguns confundem as ferramentas que ajudam a desenvolver um projeto com um projeto. Então, aí está errado. Então, fiquem muito atentos com isso. Beleza. Professor, tá me ouvindo? Legal? Tô, Fábio? Legal, isso, é o Fábio. Aproveitando o gancho do feedback, o senhor comentou que está passando por e-mail e etc. também. Nosso grupo ainda não teve um feedback nem no AVA, nem por e-mail. Então, a gente pode seguir exatamente o que a gente está fazendo com o projeto. Vamos lá. Anexando. Qual é o seu do marketing quarto? Do quarto semestre, Fábio. Então, vamos ver aqui se a gente acha. Eu procurei o AVA, né, e não achei. Vamos pegar essa atividade, por exemplo, do dia 22/3. Vamos ver. Enquanto está abrindo aqui... Tá bom. Vamos lá. O que mais de dúvidas? Quem tem dúvida aí, pode ir. Tá. Eu tenho. Professor, é só para continuar, porque o senhor tinha falado sobre esses indicadores. E a gente meio que foi meio que por um feeling e fizemos uma pesquisa, aquelas pesquisas pelo Drive, sabe? Não sei se você já viu. Tá. Isso poderia ser usado como indicador? Ok, então, você fez essa pesquisa, o seu projeto é sobre o quê? Só para eu poder lembrar. A gente vai tentar melhorar a comunicação entre o RH com o colaborador e oferecer melhores métodos para a liderança. Tá, cuidado para o projeto não se perder. Uma coisa é melhorar a comunicação, outra coisa é a questão da liderança. Você quer melhorar a comunicação da liderança com o colaborador, pode ser que seja aí o seu projeto. Então, cuidado para vocês não se perderem. Aí você fez uma pesquisa para saber o quê? Para saber se... A gente fez uma pesquisa realmente para saber como que era mais ou menos a comunicação dentro das empresas.
De uma empresa específica, é isso? Não, de várias empresas. A gente evitou até inclusive colocar os nomes e a empresa que a pessoa trabalha para ter uma resposta mais, como eu posso dizer, transparente. Porque... E aí essa pesquisa identificou alguns pontos que precisam ser melhorados nessa comunicação, é isso? Isso mesmo. Tá. E aí você está fazendo um projeto que vai, como resultado, tentar reduzir esses ruídos. Esses ruídos. Ok. Tá. Então, acho que isso você consegue medir, né? Você vai conseguir tua pesquisa inicial, vai ter esse indicador, e o que você pode estabelecer no final, o que é que você quer de evolução, entendeu? Ou seja, o patamar que você está hoje para o patamar que você vai ter para o futuro, entendeu? Através do teu projeto. Essa pode ser uma alternativa. Deu para entender o que eu quis dizer? Não muito bem, desculpa. Fez o seguinte, me fale um indicador que você identificou que demonstra que está ruim a comunicação. A gente tem uma pergunta que pergunta se as pessoas receberam bem a explicação sobre seus direitos trabalhistas na hora da contratação. E a maior parte das respostas foram que não. E entre outras perguntas, mas essa foi uma das que mais deu não. Ok. Aí, terminado o curso, você vai fazer essa nova pergunta, é isso? Mas que você terminar o treinamento, como é que você vai saber que este problema foi resolvido? Entendi. Porque se você quer fazer, você percebeu que este é um problema. E você quer eliminar esse problema ou reduzir o ruído que você tem nessa situação. Então, se você quer reduzir o problema que você tem nessa situação, o que você vai acabar tendo que fazer? Você vai medir ele antes e vai medir ele depois. Pensa o seguinte, o indicador, a partir do momento que você estabelece o indicador, você tem que acompanhar. Pensa o seguinte, você quer emagrecer. Qual é a primeira coisa que você faz? Você pesa quanto você está no momento. Pronto, está aí teu indicador. Aí você vai indicar a periodicidade, por exemplo, semanal. Então, semanalmente eu me peso e verifico como é que está o meu peso. Pronto, é um indicador que você tem. Que aí você vai identificar se as ações que você está fazendo vai surtir efeito ou não. Tá claro? Entendi. Então, isso tem que estar. Agora, se o teu indicador se seu objetivo por exemplo, que o pessoal pratique, que os funcionários pratiquem esporte, tá? Vamos dizer que o teu projeto fosse, você colocasse assim, estou fazendo um projeto e meu objetivo é que o funcionário pratique esporte. Correto? Vale a pena você ter um indicador sobre dúvida de direitos trabalhistas? Não. Percebeu? Tem que ter coerência no indicador. O teu indicador tem que estar alinhado com o seu objetivo. Entendi. Ficou claro? Ficou sim. Então, esses 6 slides, né, que vocês, 6, 8 slides que vocês estão elaborando, eles têm que estar muito consistentes. E não esqueçam que ele tem que estar consistente com a disciplina que você está estudando, né? Se você está falando de direito trabalhista, por exemplo, você não faz sentido você falar assim, a disciplina que eu coloquei foi a disciplina de meio ambiente. Você entendeu? Então, uma coisa tem que estar casada à outra.
porque é isso que vai ser avaliado nesse momento de vocês. Se fosse presencial, seriam mais coisas, mas nesse momento isso vai ser fundamental na avaliação de vocês. É claro? Uhum. Então, quando a gente conseguir terminar os slides, a gente já te manda para o senhor te dar um feedback para a gente. Você pode mandar por e-mail, né? Eu não vou dar uma avaliação, mas eu vou ser curto, aquele padrão Bolsonaro, curto e grosso. Olha, tá inconsistente, melhora. Ó, fique esperto, porque senão você, entendeu? Vai ser mais ou menos nesse sentido. Não vai ser nada. Não vou eu avaliar, por quê? Porque não serei eu que irei avaliar essa etapa. Sim, sim. E para aqueles que não fizeram as etapas, que não acessaram a AVA até agora, acessem. Alô? Professor? Eu acho que ele caiu. Tá caindo de novo. toda hora, só. Terça-feira tinha acontecido bastante isso. Gente, quem tá na sala? Deixa eu ver. Não dá pra ver, né? Dá pra ver. É só clicar em disponibilizar participantes ali no canto direito, perto do botão vermelho de desligar. Ah, tá, tô vendo. Adriano, Andrei, Ana, Fábio. Thiago Santana, Thiago Braga, Fabrício. Gente, deixa eu tirar uma dúvida com vocês. Enquanto isso, o professor não entra. Acho que o professor entra. Caiu a internet, estão me escutando? Agora sim, professor. Tinha caído, né? Bom, quarto de marketing, foi isso? Isso. Fábio Messias? Próprio. Foi dado o retorno, sim, ó. Por exemplo, essa atividade aqui foi uma atividade do dia 10/5. Não, entendi. O retorno que o senhor diz é a nota, é isso? Aí vamos ver se eu coloquei alguma observação aqui para você. Espera um pouquinho. É isso que eu não consegui ver, se teve observação. Deixa eu ver aqui. E é muito importante quando vocês postam, se é um trabalho em grupo, sempre colocar os participantes do grupo, tá legal? Porque senão, o que acontece? Eu tenho a maior dificuldade de saber aquele trabalho, quem é mais. Aí eu tenho que ficar lembrando. E aí, se eu dei uma nota 10 para você e para o outro eu dou nota 6, imagine a confusão que dá, entendeu? Porque às vezes eu leio, posso estar lendo, identificando de uma forma, mas como não é no mesmo instante que vocês postam, às vezes vocês postam com atraso e aí eu não me recordo mais, né? E aí eu posso ter uma outra interpretação. Olha aqui, ó, eu coloquei aqui, ó, ok, projeto bem construído, continue. Em breve estarei informando a data de apresentação dos projetos aos avaliadores. Não, entendi. Entendi, entendeu? É só mandar ver e montar a apresentação. Beleza. Isso, né? Deixa eu lembrar aqui o que era. Era o restaurante e tal, aí vocês mapearam, né? Deve ser usado e tal. Aí vocês tinham feito aqui, não sei se vai abrir aqui. Não, professor, o nosso seria sobre a equipe comercial. Né? Deixa eu ver. Não, esse daí era o enunciado do problema. Deixa eu ver aqui se vai abrir aqui para mim. Se eu me recordo aqui do que vocês tinham escrito. Mas então, fiquem à vontade, se quiser me mandar com antecedência, né? Aí eu dou uma olhada, dou uma prévia e retorno para vocês, não há problema algum, por e-mail. Agora lá no AVA, aí não, aí é só para postar uma vez mesmo.
Tá? Professor, você deu retorno quando? Você lembra? Em maio? Qual retorno? Essa As atividade que foi atividades eu enviada. dei próximas datas. Então, aquilo que era para o dia 22 foi no dia 23, 24, e assim sucessivamente. Se você postou Porque eu depois, tô vendo. aí ficou na fila, entendeu? Aí ficou na fila. Não, eu Porque. tô vendo que tem alguns retornos seu aqui, só que não é referente a essas avaliações. Eu tô dentro da aba de projeto. Aí eu fui em Então, aí, mensagens para ver. Aí aqui pontos mensagens, não. lançados. Não, é na atividade. Ah, na atividade. Na atividade. Eu não dou por e-mail. O e-mail só se você me aciona. Entendeu? Por Não, e-mail. é dentro da plataforma mesmo. Não, tudo bem. Mas não no canal de mensagem. E sim na atividade. Deixa eu ver se. Veja aí. Professor, então, só recapitulando, dentro do projeto tem que ter os indicadores, né? Sobre o assunto. São 6 etapas. Deixa eu abrir aqui. Peraí. Primeiro, deixa eu só matar aqui que eu vi aqui, abrir o projeto aqui do colega, do Fábio, só para eu poder dar uma relembrada aqui, né? Vocês falavam. Só um minutinho. Vocês definem aqui, tem um fluxo, né? Maná, tal, CRM, ok, tal. Então, ou seja, aqui vocês estão me passando a ideia, o Fábio está me escutando? Estou ouvindo, professor. Tá? Vocês estão me passando a ideia que vocês vão fazer uma mexida aí, né, nesse PDV aí, né, uma mexida e usar algumas técnicas, né? Vocês falam de Na análise verdade, SWOT, a nossa né? proposta é para qualquer equipe comercial, qualquer empresa que trabalhe com vendas. Perfeito. Nós encontramos a situação, problema que as empresas contratam os vendedores, jogam eles para a rua sem treinamento algum de negociação, eles não sabem nem que é o Maná, como eles podem usar a favor deles e outras ferramentas. Então, nossa ideia é aparamentar os vendedores com ferramenta, a empresa também com ferramentas tecnológicas como CRM, etc., para melhorar o resultado dos vendedores e, consequentemente, o faturamento. Ok. Então, estruturem bem essa, né? E não façam apresentações com muita informação. Tá bom. Objetivo, né? Ela é objetiva e o discurso tem que ser bom. Ela tem que passar bem a ideia. Ela não pode ter textos enormes. Apresentações, elas devem servir de apoio para vocês. É como eu Então, falei para o senhor, deu para entender bem, né? sim, então você tem que me demonstrar, olha, nós vamos pegar a ferramenta, ó, nós vamos fazer treinamentos. Nesse nós vamos aplicar tal, uma bolinha lá do SWOT, PDCA e não sei o que lá. CRM como tecnologia. Com o resultado disso, nós vamos obter isso. Ou seja, a coisa, vocês têm que conseguir demonstrar isso, que vocês têm essa segurança. Tá bom. Textos enormes não resolvem. Verdade. Né? E pontos importantes. Quando a gente, de novo, o objetivo tem que estar alinhado à disciplina, o objetivo, como constrói o projeto e os resultados. Uma coisa está ligada à outra. Entendi. Não tem achismo, não vai funcionar. Né? Professor, Os professores conseguem identificar quando é achismo. Entendi, Diga. não, Professor, é só para aproveitar que o senhor está olhando aí o trabalho do quarto de marketing, só uma dúvida. Nos casos aí do último trabalho do fluxograma que não caiu ainda, então é porque foi um pouquinho fora da data, mas serão computados, né? Eles vão ser computados não a totalidade de pontos. Então, no final, o que eu vou fazer? Eu vou ver todas as notas. Então, tem gente que vai estar provavelmente com poucos pontos,
e aí eu vou avaliar como participação. O que será a participação? A participação nada vai ser do que os acessos e a execução das atividades, né? Então, isso vai contar pontos. E aí eu vou lançar esse grupo de pontos justamente como uma chance aí para vocês, né? Entendeu? Para aquele que está correndo atrás do prejuízo agora, né? Então, foi aos 48 do segundo tempo, mas gol vale também, né? Enquanto o jogo não termina, o gol está válido. Professor, para mim era só isso de dúvida. O senhor vai dar algum recado ou é só para tirar dúvidas mesmo? É, só dúvida, eu só vou repassar, não sei se vocês estão vendo aí, os slides, né? Então, só para a gente repassar aqui, para quem tiver dúvida, né? Então, vamos lá. Então, a primeira coisa, nós estamos falando aqui de manter o fundo branco, porque senão o que acontece? Vocês colocam, às vezes, algum tipo de apresentação que fica muito difícil, às vezes, a visualização. Fundo preto, aí com uma cor vermelha, às vezes não fica tão... Então, com o fundo branco, não tem como errar. Mas vocês podem colocar figuras, podem colocar GIFs, enfim, por isso vocês ficam à vontade para fazer a apresentação, tá bom? Outra questão, reforçando aqui, textos sempre pequenos, porque textos grandes, veja bem, ninguém vai perguntar para vocês no trabalho o que é, por exemplo, análise SWOT. Então, vocês não têm que explicar no trabalho a análise SWOT. Vocês têm que colocar, iremos utilizar a ferramenta de análise SWOT. Agora, o professor pode ser que lhe pergunte, como é que você usa essa ferramenta? Está claro isso? Está claro. Então, não tem que ficar aqui. Vamos usar a análise SWOT. A análise SWOT foi feita em 1945 pelo presidente, não sei o que lá, que fez, não sei o que, não tem que contar essas histórias. Você tem que vender o teu projeto. Né? Só que você tem que saber tudo que você põe lá. Todos do grupo têm que estar afiado. Por quê? Como tem todos os participantes, qualquer um pode ser sorteado para falar. E não necessariamente para apresentar. Pode ter uma apresentação e depois ser perguntado aleatoriamente para qualquer um dos grupos. O avaliador, ele vai selecionar quem ele quer perguntar, é isso, professor? Isso, exatamente. Então, cuidado com aquela parte em que, essa parte não fui eu que fiz. Tá? Não vale. Então, tem 5 pessoas no grupo. Oi? Aí complicou, hein, professor? Estudar agora. Essa parte não fui eu que fiz. Poxa vida. Que azar. Zero para ele. Que azar, né? O detalhe é que todos perdem o ponto, né? Não é só ele, né? Porque o trabalho, afinal de contas, é em grupo, né? Aqui a gente, como sugestão, como o tempo é muito curto e até pela dinâmica de uma apresentação, vocês viram as palestras que foram feitas na semana, há umas 2 semanas atrás? Vi. Chegaram a ver? Vocês viram que a dinâmica de um professor falar com o outro falar, às vezes funcionava bem com alguns, mas alguns às vezes tinham dificuldade. Concordam? Então, por isso que não há necessidade na apresentação nem sempre de todos falarem, quer deixar 2 falarem para ficar mais fácil a dinâmica da coisa. 3 falam, 2 falam, um fala 3 slides, o outro fala mais 3, ou 4 e 4, enfim. Quanto a isso, não há muito problema. Mas dizer, todos têm que estar preparados para falar alguma coisa, caso seja questionado. E estão falando aqui no máximo 10 slides, não muito mais que isso, também não tem o porquê escrever tanto mais. Né? Sempre inclua o nome do grupo, as disciplinas, o curso que está fazendo, ou seja, as informações básicas para a gente saber quem é. O professor, Depois, pode falar.
Então, por exemplo, o slide é como se fosse vamos se dizer assim, vou ser bem o grosso, um rascunho do que você vai projetar na sua apresentação falando, certo? Ele tem que ser atrativo o suficiente para que, olhando, consiga identificar o que você quer. Então, vamos pegar aqui, por exemplo, ó, esse slide que eu estou lhe mostrando agora, que você está vendo aí, ele está poluído com informações? Você acha que ele tem muitas informações? Dá uma olhada. Não está aparecendo. Não, ele tem o necessário. Então, mas você concorda que no primeiro eu consigo falar 5 minutos, no segundo eu consigo falar meia hora se eu quiser, e no terceiro eu consigo falar 2 horas? Sim. Mas se qualquer pessoa que lê esses 3 tópicos consegue entender o que está falando, ó, inclua o nome do projeto, a motivação que você fez, ou seja, o que te atraiu para fazer aquele projeto, quais são os objetivos que você espera com aquele projeto e quem é que está interessado nesse projeto e por que ele está interessado. Você percebe? Seria mais... As próprias palavras já fazem com que quem esteja na tua frente entenda a expectativa do que é que você vai me falar. Você concorda? Beleza. Não, concordo, ficou bem claro. E, na verdade, esses tópicos são mais ou menos aquela atividade que você deu, né? Exatamente. É aquele questionário completo, né? Exatamente. Então, como aqui é uma apresentação, ele não está o cronograma, por exemplo, não está falando de fluxograma. Ah, mas eu queria colocar um fluxograma. Tá, não há problema algum. Né? Isso que você sabe explicar aí, né? Exatamente. Poxa vida, mas o meu fluxograma é super complexo. Só para explicar ele vai demorar 10 minutos. Então, não faça o fluxograma. Você tem praticamente 10 minutos. Né? Então, percebe? Uma coisa vai estar amarrada à outra. Por que você quis o projeto? Qual é o objetivo? Por que as pessoas estão interessadas nesse projeto? Depois, aqui é a hora de vocês pegarem e... Você não colocou o objetivo? Como é que você vai fazer o projeto? Então, você tem que conseguir garantir que a forma que você está falando aqui, que você vai fazer o projeto, vai atingir aqueles objetivos. Sim. Então, por isso, eu volto a repetir. Projeto não são ferramentas. Ferramentas ajudam a construir um bom projeto. Né? Qual é efetivamente o seu projeto, qual é o seu objetivo e quais são as ferramentas que você vai utilizar para atingir e como que você vai usar. Né? Vou investir em CRM. Legal, bacana. Mas eu, se fosse dono de uma empresa e alguém sentasse na minha frente e falar, invista em CRM. Tá, me convence. Por que eu preciso fazer isso? Não, porque o nosso projeto amarra isso, e o CRM me traz tais informações e com isso vai alavancar tais nas suas vendas. Então quer dizer, eu gasto 1 milhão agora e tenho de retorno em 1 ano. Tá, o dobro. Que legal, gostei. Dizer só que vai usar CRM não é fazer projeto. Né? Vocês trabalham no dia a dia e se vocês falarem assim para o seu chefe vai falar, não, meu filho, volta para a mesa. Não é isso que vai acontecer? Ele é. Perfeito, professor. Obrigado, viu? Nada. Aí as disciplinas, né, que vão te ajudar, e aqui os indicadores. Aqui eu estou pedindo a fórmula, ou seja, de que forma que você quer calcular, seja ele qualitativo ou quantitativo. Né? Isso vocês sabem a diferença, né? De qualitativo e quantitativo, né? Sim ou não? Não. Não
sabem? Ô, professor, Fábio? qual foi a pergunta? Desculpa, eu não ouvi. Diferença de indicadores qualitativos e quantitativos. Quantitativo é a parte numeral, né? É a quantidade de coisas. O qualitativo é a qualidade, é sobre o que, como. Isso. Agora, como é que você tem um exemplo de um indicador quantitativo? Professor, no caso aí do quantitativo, seria se eu tivesse um projeto relacionado a vendas de um produto. Então, essa mensuração do projeto eu faço baseado na venda. Então, seria uma análise quantitativa? Pode ser. Então, a quantidade vendida mês a mês é um indicador de market share, de mercado, se eu estou posição que eu tinha antes, posição que eu tenho depois. Né? Agora, eu também posso fazer uma avaliação qualitativa. Né? Se a pessoa gosta do meu produto, se gosta do meu banner, de 0 a 5, de 1 a 5, as cores do banner, você acha 5 como sendo agradável e 1 como sendo desagradável? Sei lá, isso é qualitativo. E tem que usar apenas um ou existe? Em algum caso, a gente pode aplicar os dois, o qualitativo e o quantitativo? Tanto faz. Pode usar os dois e o que é fundamental. De novo, ele tem que estar alinhado com o projeto e com o objetivo. É aquilo que eu falei. Se o meu projeto é falar que as pessoas não sabem sobre lei trabalhista, meu indicador não pode ser quanto que eu peso por semana. Uma coisa não tem nada a ver com a outra. Deu para entender? Tem que estar coerente. Não, para mim está claro, professor. Obrigado. Quem mais? Alguns me mandaram alguns e-mails, eu ainda não consegui, alguns eu já consegui responder e alguns eu devo responder, vou ver se eu consigo responder ainda hoje, tá? Professor? Oi. Você pode explicar novamente o fluxograma? O fluxograma? Como funciona o fluxograma? É isso? Isso. Ó, pensa da seguinte forma. O fluxograma, ele nada mais ele vai tentar, basicamente, demonstrar quais são as etapas de uma operação que você tem. Um exercício que eu sempre faço quando vai se falar de um fluxograma, pense na seguinte situação. Deixa eu ver se eu consigo aqui colocar aqui para vocês. Vou aproveitar aqui esse slide aqui e tentar fazer o seguinte. Vocês estão vendo aqui o slide? Então, estão vendo aqui o slide? Não. Ainda não. Não entrou não, professor. Não. Aqui. Agora acho que vai aparecer. Agora sim. Tá? Então, vamos pensar o seguinte. Um fluxograma, ele te ajuda, e ele basicamente, um fluxograma simples que você pode fazer, é um fluxograma usando basicamente três formatos diferentes de peças aqui, né? De símbolos, né? Vamos colocar aqui. 1, 2. Vou colocar aqui um terceiro aqui. Deixa eu ver cadê onde que está um triângulo que eu não estou achando aqui. Não estou achando.
Não triângulo, eu quero um losango. Alguém está vendo um losango aí no meio do caminho aí? Bom, eu não estou achando o losango, mas conta que é esse daqui, tá? Eu não sei aqui onde está o losango aqui, não vou... Mas conta que é um losango, tá bom? Então, só para vocês entenderem aqui. Então, vamos pensar o seguinte. Vamos dizer que eu queira fazer um café, que eu acho que é a coisa mais fácil que a gente tem para fazer. Então, aqui vai ser o número 1. Começa aqui. Para eu fazer um café, eu preciso do quê? Quem é que estava me perguntando? Do pó e da água. Adélia. Então, olha só. Então, vamos pensar que eu quero fazer um café no fogão. O que eu preciso fazer? Em primeiro lugar, Ferver a água? Ferver a água. Aí, o que você perguntaria para poder saber se está tudo bem ou não com essa água? Se ela o quê? Não entendi. Tá, eu ponho para ferver a água. E aí? Água, eu preciso saber o quê? Quando ela está na temperatura boa para poder botar no pó. Então, eu posso perguntar, está quente? Sim. Se ela estiver quente, o que vai acontecer? Eu vou sair daqui. Deixa eu pegar aqui. Olha só. Se ela não estiver quente, eu sou obrigado a... Vamos dizer que aqui é o não. Se ela não estiver quente, o que vai acontecer? Não vai dar para fazer o café. Dá, né? Mas não vai ficar quente. Não vai dar, então eu vou ter que esperar, não é? Sim. Então aqui eu escrevo não. Se ela estiver quente, o que eu vou fazer? Se ela estiver quente, eu vou continuar com ela aqui. Uhum. Aqui, não sei porquê, aqui não tá saindo aqui do jeito que eu quero aqui. Mas vamos lá. Então, se ela não estiver quente, vai continuar aqui. Eu não sei por que está travando aqui agora, eu não sei o que está acontecendo com essa apresentação aqui. Alguma coisa eu apertei de besteira aqui e não quer ir, não quer aparecer. Mas, enfim, o que eu estou querendo dizer? Através de um fluxograma, você consegue ir fazendo passo a passo, etapa por etapa, o que é que está acontecendo, o teu processo, seja de fazer um café, seja do teu trabalho, ou seja, o que te motivou a fazer esse projeto? O processo de emissão de nota é inadequado. Tá, como é que é o processo hoje e o que é que você está propondo para mudar? Então, você consegue desenhar, e através só dessas 3 figurinhas, tudo que for execução, é que travou aqui, eu não sei porquê, tá? Então, eu não estou conseguindo, de alguma forma, o computador aqui resolveu parar. Então, o que acontece? Eu consigo, com esses 3 movimentos aqui, 3 pecinhas, eu consigo dizer qual é, demonstrar o meu processo atual e meu processo proposto. O processo proposto é lógico, ele tem que ser muito mais simples que o atual. Concorda comigo? Por exemplo, se a gente voltasse um pouco, se a gente fosse descrever o processo de identificar o telefone de um parente, né? De um parente seu. Antes, como é que a gente tinha que fazer? A gente tinha que ir lá passar. Oi? Tem que procurar naquele livro. Na agendinha, né? Ia lá, procurava o nome da pessoa, procurava onde que estava,
Aí ia lá com o dedo, né? Ficava lá marcando onde que está. Ou marcava num papelzinho. Aí ia na frente do telefone, riscava os números. Olha quantas etapas que a gente tinha para fazer. E hoje? Não, hoje tem no celular, hoje tudo é mais fácil. A gente entra lá, contatos, põe o nome da pessoa, aperta um enter, um clique e está ligando. Né? Isso se você não falar, né? Ok? Google ligar para Beatriz. Pronto. Ele sai ligando. Certo? Então, você consegue desenhar esses dois processos, se você quiser. Então, é isso que você consegue mostrar com o fluxo. Na apresentação, tome um pouco de cuidado. Se o fluxo for muito complexo, pode ser que você se atrapalhe de mostrar os dois fluxos. O ideal é que, se você for fazer fluxo, que ele consiga estar em paralelo, o anterior e o atual. Entendeu? Quer dizer, o atual e o proposto, para que a pessoa consiga visualizar o que muda. Tá bom, professor, obrigada. Nada. Algo mais? Sim, não. Adriano. Perfeito, professor. Muito obrigado, viu? Tudo. Viu? Ok. O Omar, se eu não estou enganado, ele me mandou algum e-mail, não foi, Omar? Não sei se foi um e-mail. Professor. Oi, quem está falando? O Omar está sem microfone, ele e a Priscila estão assistindo junto lá, mas estão sem microfone. Ele mandou um e-mail, sim, foi a mesma coisa que eu, porque a gente mandou alguns dias depois o fluxograma e não computou ainda para a gente, só que a Priscila mandou e já computou. Então o assunto é esse. Ah, tá. Entendi. Então tá. Quem mais? Tem alguém que acho que está tentando falar, mas não está saindo. Algo mais? Estou tentando, acho que, falar, mas não está saindo aqui para mim. Estou à disposição. Tudo bem aí? Podemos encerrar? Vocês que me dizem. Por mim tá ok, professor. Da parte aqui do quarto de marketing, para a gente foi esclarecedor, professor. Já para a gente está tranquilo. E aí, novamente. Para mim também, professor. Tudo ok. Eu vou, no máximo, até sexta ou sábado, eu te mando para você dar uma olhada no projeto, tá? Isso. Quiser mandar, aí eu dou uma olhadinha rápida e dou um feedback aí inicial aí para vocês, tá bom? Como que eu já... Valeu, professor. Boa noite. Tchau, tchau. A Adriele, é isso, né? Eu não sei se eu falo errado. Isso. Você chegou a ver o feedback que eu te dei no e-mail? Ainda não, professor, que eu tô com a internet um pouco ruim, mas eu vou ver hoje. Dá uma olhadinha, porque acho que você que me mandou sobre uma dinâmica, não é isso? Não. De RH? Não? Eu achei que tinha sido você. Mas então tudo bem. Eu achei que tinha sido você com uma dinâmica, falando que ia aplicar uma dinâmica no RH, numa empresa, mas aí eu dei um retorno, então eu não sei se, deixa eu ver se eu acho. Eu não sei se foi. Mas enfim, se você me mandou, eu dei algum retorno para você, tá bom? E aí estou à disposição. Bom, não tem mais nada, então eu vou encerrar, tá bom?
Beleza, valeu, professor. Tá bom, Obrigado. E aí, terça-feira tem mais. Tchau. Obrigada. Valeu, professor. Tchau. Aff.